Olá a todos, meu nome é Fauzi, sou médico hematologista aqui na Beneficência Portuguesa e agora a gente vai para a terceira parte da reunião Hematologia para Todos com o tema glóbulos brancos, tá? Quando eles estão baixos, quais as situações, o que a gente tem que pensar, qual estratégia traçar e se e por que necessita de tratamento, tá bom? Como a gente já tinha falado, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, tá? Quando a gente tem a identificação desses glóbulos brancos ou leucócitos muito baixos no sangue, a gente denomina, o termo é leucopenia, diferente do aumento que chamava leucocitose, aqui é leucopenia, tá? Então, diminuição desses glóbulos brancos, a leucopenia, a gente identifica isso através do famoso hemograma, tá? Então, investigação inicial pode ser pelo clínico, pode ser pelo hematologista. Essas doenças, esses acometimentos sempre dão uma pista pelo hemograma do que está acontecendo, tá? Então, importante saber triar, o clínico geral e o médico hematologista saber triar direitinho o que está acontecendo para direcionar nosso pensamento para algumas estratégias, tanto diagnósticas como de tratamento. Bom, já tinha colocado na outra aula os valores de referência, aqui a gente vai ver os limites inferiores da normalidade, tá? Os leucócitos, limite inferior aí, abaixo de 3.500, tá? No masculino e no feminino, os neutrófilos abaixo de 1.500, tá? Tanto masculino como feminino. Os eosinófilos abaixo de 30. A gente viu na outra aula que às vezes a gente não identifica eosinófilo na periferia, isso às vezes é um achado comum. Basófilo também abaixo de 10, é um achado diferente, mas que às vezes não implica em alguma alteração, porque comumente a gente vê o basófilo mais diminuído no hemograma. Os linfócitos abaixo de 1.100, 1.200, os monócitos abaixo de 200, tá? Segmentados aí, que são os neutrófilos abaixo de 1.500, e os bastonetes, que são formas jovens de neutrófilos, que às vezes estão na circulação por algum insulto e demanda da medula óssea, eles têm aí em torno de 10%, 800 no número absoluto. Abaixo disso pode estar normal, mas é importante salientar que nem sempre a gente vê bastão na periferia, tá? Bastão pode ser uma resposta a uma infecção, por exemplo, e isso acaba aumentando um pouquinho do bastão na periferia, tá? Então, aqui a leucopenia a gente vai se direcionar à avaliação dos leucócitos abaixo do valor de referência, tá? Abaixo do limite da normalidade. Todo hemograma com leucopenia significa doença hematológica, assim como todo hemograma com leucocitose não significa, com leucopenia também não, tá? Isso pode ser secundário a algum acometimento que não seja próprio da medula óssea. Então, as causas de leucopenia, ou seja, leucócitos baixos no sangue, podem ser primárias, ou seja, distúrbios próprios da medula óssea. A gente tem uma medula óssea alterada, a produção não se dá porque está acontecendo alguma coisa na fábrica do sangue, ou elas podem ser secundárias, tá? Reação a estímulos externos com a medula óssea normal, que às vezes acaba produzindo menos célula sanguínea por algum estímulo que não necessariamente é um distúrbio próprio da medula. Bom, algumas causas de leucopenia, ou seja, leucócitos baixos com a medula óssea normal, tá? São infecções, por exemplo, paciente que tem HIV, ou um vírus muito famoso para a gente na hematologia, que é o citomegalovírus, tá? Eles atrapalham a produção de células sanguíneas e podem acarretar numa leucopenia, ou seja, diminuição de leucócitos no sangue periférico identificado pelo hemograma, tá? Outra causa importante que a gente vê também é hiperesplenismo, ou seja, o paciente tem o baço aumentado, tá? Às vezes decorrente de uma doença chamada hipertensão portal, pode acumular ali células brancas, leucócitos, e fazer com que no hemograma a gente veja a contagem de leucócitos diminuídas, tá? Outras causas comuns são doenças inflamatórias ou reumatológicas, tipo lúpus, artrite reumatoide, também podem acontecer de você ter uma leucopenia no sangue periférico. Deficiência nutricional, tanto de B12 como ácido fólico, às vezes paciente que faz cirurgia bariátrica tem uma diminuição desses oligoelementos, essas vitaminas, podemos dizer assim,
e isso acarreta numa diminuição de leucócitos no sangue periférico por uma baixa produção, mas sem alteração própria da medula óssea, ou seja, sem uma alteração clonal ou maligna que esteja atrapalhando a produção de leucócitos. Outra coisa que pode acarretar diminuição do leucócito são distúrbios tiroidianos, tá? Como, por exemplo, o hipotiroidismo. E uma causa muito comum que a gente vê em paciente hospitalizado ou que está fazendo tratamento quimioterápico são os medicamentos, tá? Dois exemplos aqui, eu coloquei o metrexato, que a gente usa muito na hematologia, tá? E a hidroxicloroquina, usada muito por reumatologista para alterações inflamatórias do organismo do paciente, do indivíduo específico. O que acontece na leucopenia com o acometimento da medula óssea? Aqui a gente tem as leucemias de novo, tá? As leucemias podem cursar tanto com leucocitose como com leucopenia. As que cursam com leucopenia são mais comumente a mieloide aguda e linfóide aguda, tá? Num primeiro momento, são doenças que começam de repente. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro, a gente pede um hemograma, está com o leucócito muito diminuído, o pessoal do pronto-socorro já avisa a gente para a gente ir lá avaliar, e muitas das vezes a gente tem que prosseguir a investigação com mielograma, que é o exame da medula óssea, ou seja, a gente vai lá com uma agulhazinha, tira um pouquinho de sangue e identifica pelo microscópio se tem célula normal, fora um exame automatizado que chama citometria de fluxo e o cariótipo que vê a composição genética dessas células, tá? Então, essas duas doenças são muito detectadas, às vezes, em pronto-socorro e solicitada a avaliação do hematologista para prosseguir tanto investigação, como estratégia diagnóstica, como estratégia terapêutica de tratamento, tá? Outras causas de leucopenia são as síndromes mielodisplásicas, é um estado pré-leucêmico, tá? A gente já tem a ocupação da medula por células jovens, ou seja, leucócitos jovens, não diferenciados e disfuncionais, que acarretam na diminuição de produção de células saudáveis na medula, tá? E outra causa que é muito comumente vista na hematologia é a aplasia de medula, tá? Ou seja, o paciente não produz nada muito bem. Pode ser leucócito, pode ser célula vermelha com plaqueta. Então, a aplasia de medula também é uma causa de leucopenia. Toda vez que a gente pega um paciente no pronto-socorro ou no consultório e está com esse tipo de acometimento, a gente tenta fazer investigação de causas secundárias. Se não detecta nada de causas secundárias, a gente parte para a avaliação de causas primárias. Muitas vezes, a gente também já vai direto para a investigação de causas primárias, porque no hemograma a gente já tem uma pista de que alguma coisa diferente na medula está acontecendo primariamente, ou seja, a medula está com problema, não é uma resposta externa a algum estímulo, tá bom? Então, essas causas de leucopenia, ou seja, leucócito baixo no sangue, são muito detectadas, às vezes até pelo clínico, e chama o hematologista para prosseguir investigação e estratégia terapêutica. Bom, assim como a leucocitose, que a gente falou no outro módulo, a leucopenia, ou seja, diminuição de leucócitos no sangue, também pode acarretar em algumas manifestações clínicas, tá? O paciente pode ter febre, tá? É uma coisa comum que a gente vê, principalmente paciente neutropênico, ou seja, que tem um neutrófilo baixo, que é um dos granulócitos que a gente viu lá no primeiro módulo. Quando a gente perde essa resposta imunológica, ou seja, aquele primeiro soldado que chega na guerra, o paciente pode ter febre, tá? E isso muitas vezes é uma urgência hematológica, uma urgência oncohematológica, porque o paciente tem que internar, tratar a neutropenia febril, que a gente chama, tá? Com antibiótico na veia e prosseguir a investigação de foco infeccioso. Outras manifestações são fadiga, tá? Astenia. Muitas vezes a leucopenia vem acompanhada de anemia e o paciente fica muito fadigado por ter menos células vermelhas no sangue, menos troca de oxigênio, tá? Pode ter dor, assim como na leucocitose também pode ter dor óssea, como eu falei. Às vezes a medula está com alguma alteração, o paciente vem com dor óssea por um acometimento primário da medula mesmo. Outra coisa é sudorese noturna, perda de peso
rash cutâneo, que é vermelhidão, tá? No corpo. Muitas vezes a gente vê paciente com leucopenia, que tem uma leucemia mieloide aguda, por exemplo, vem com rash, vem com alguma coisa diferente. A gente muitas vezes pede auxílio da dermatologia para fazer biópsia de pele, ver se ali é uma causa de uma possível infecção ou outro acometimento de pele, que pode estar concomitante à diminuição de leucócitos no sangue, tá? Outras manifestações são esplenomegalia, o baço pode aumentar também na leucopenia, e linfonodos palpáveis, tá? Aquelas ínguas que a gente às vezes tem no pescoço quando está com dor de garganta. Isso pode acontecer em outras manifestações clínicas, como doenças do sangue, tá? E ser uma causa primária de doença do sangue e não secundária, como a gente viu aqui nos slides anteriores, tá? Aqui a mensagem final, então, assim como a leucocitose, a gente tem que afastar causas primárias e secundárias. A leucopenia, que é a identificação de leucócitos baixos no hemograma, dá uma pista se a gente tem que ir atrás de causas primárias, ou seja, distúrbios próprios da medula, ou secundários, tá? A gente sempre tem que atentar para manifestações clínicas, como a gente viu no último slide, tá? Febre é uma coisa que acontece comumente, paciente com leucopenia, com neutrófilo baixo. E aí, depois da triagem do clínico, que às vezes está no pronto-socorro, ou no próprio consultório mesmo, encaminhar para um hematologista para a gente poder avaliar aí e ver se tem a necessidade de investigação adicional, muitas vezes com exame de medula óssea. E aí, a partir disso, a gente consegue traçar uma estratégia tanto de diagnóstico quanto de tratamento para esses pacientes, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a oportunidade de falar dessas alterações nos glóbulos brancos, os leucócitos, e até uma próxima. Obrigado.